Azaghal, hoje temos para tudo, temos uma notícia bombástica para dar. Nossa, cara, olha só. Nosso querido amigo, padrinho Giuseppe. CEO da Montegrappa Itália, Azaghal. Isso. A Montegrappa já deu pra vocês, na verdade não pra todos vocês, mas pra um só, a caneta Caos. Sim. Eles já presentearam um nerd com a caneta do Batman. Sim. Já agraciaram outro vencedor com a caneta The Brain. Sim, muito maneiro. Mas a Montegrappa não tem limite. Ela não tem limite no que tange mimar os nerds do Brasil. E isso não tem nem explicação. É verdade, é verdade. Mas a generosidade de Giuseppe e da Montegrappa não terminam nunca. É verdade. A Montegrappa agora vai honrar o nerd com um relógio Caos. Putz grila, olha isso! Olha isso, Azaghal! Olha, não, eu tive uma hemorragia nasal. Meu cérebro colou no teto quando eu vi esse relógio. Falei, Giuseppe, shut up and take my money. Eu juro pra Deus que eu escrevi isso pra ele. O relógio Caos. Olha, cara, olha, e esse relógio pode vir a ser seu. Olha só. Com mais um concurso Montegrappa Jovem. Muito bom, muito bom. Simples, fácil, pra você que é usuário de Twitter. Se você não é, você vai passar a ser. Exato. Você só precisa seguir a Montegrappa no Twitter. Que é Montegrappa 1912. Data Tá aqui, de já sabe. nascimento da Montegrappa. Exato. Você precisa responder uma pergunta. E a pergunta é: por que você merece o relógio Caos mais do que eu? Excelente. É um repeteco da caneta Caos Afinal, agora com o relógio. Importantíssimo. Você tem que usar a hashtag Montegrappa Caos. Sim. Porque só assim a gente vai conseguir monitorar o que você escreveu no Twitter. E você tem que escrever Montegrappa Caos certinho, como tá aqui, hein? Exato, Se presta errar atenção. na hashtag, a gente... Um abraço, não posso fazer nada. Mas aí ele vai perguntar, mas eu preciso da reply mention do Montegrappa? Não precisa. Você precisa seguir a Montegrappa. Só seguir e tweetar com a E hashtag. você não precisa escrever a pergunta, não precisa escrever resposta, 2 pontos. Isso. Você só precisa dizer assim: Vai direto. eu mereço por isso. Exatamente. Eu mereço mais que o Azaghal por isso. Exato. Eu mereço a caneta Caos por isso. Tem que ser E botar a hashtag no final. Exato. Só isso. E a gente vai escolher aqui, ó. Exatamente. Quem é que vai ganhar um relógio Caos do Sylvester Stallone em Montegrappa? Exato. E você tem até o dia 17 de julho de 2013 Sim. para mandar sua resposta via Twitter, Sim. utilizando a hashtag Montegrappa e Caos. sendo criativo, porque não é sorteio, é concurso cultural. Sim. A melhor resposta Vai levar o relógio. vai ganhar o relógio. Excelente. Então, Puta merda, cara. começa. Pode participar de quantas vezes você fazer quiser. com o cara que nem o Giuseppe, cara? Fazer com o sujeito desse. Excelente, excelente. Vamos lá. E, Azaghal, por que você está vestido de anão hoje no Nerd Office? Porque nós estamos indo levar vocês para Wellington. Continuando a Nerd Tour Nova Zelândia, Mapa Gaveta! Olha aí. Então temos aqui o mapa, nós chegamos em Auckland. Você já viu, né? Já tá aí os pontos que a gente já Exato. visitou. E agora nós fizemos uma longa viagem de carro, Sim. cruzando a Desert Road Sim. a caminho de Wellington. Cortando a Ilha Norte ao meio. E lá, e no caminho a gente viu, não só em Wellington, mas no caminho a gente viu muitos locações de filmagem dos Seus Anéis. É verdade. Wellington tem vários spots, lugares que foram filmadas cenas do Senhor dos Anéis. Sim, é verdade. Na estrada também. Além de ter a Weta Cave O Itaquei. e os estúdios do Peter Jackson. Muito bom. É uma cidade, Wellington é uma cidade muito pitoresca. Bom, Achei uma gracinha. Finalmente a gracinha eu não usaria. A gracinha é uma cidade. A gracinha não é um termo hétero, mas é uma cidade extremamente agradável. Muito, extremamente agradável. Então não tem muito o que falar. Você tem que ver Vamos para o Tour Senhor dos Anéis da Terra-média. Olha aí. em Wellington. Todo mundo assistindo Lord of the Rings.
A gente tá indo de van de Rotorrua pra Wellington, que é uma viagem grande, sei lá, de 7 horas, é uma parada assim. Só que a gente tá fazendo essa viagem porque a gente vai parar no meio do caminho em vários lugares maneiros que tem a ver com seus anéis ou paisagens fora da Nova Zelândia. E aqui a gente parou numa represa. Vocês vão ver que parada maneira que a gente vai mostrar agora. Essa aqui é a represa onde eles filmaram a segunda parte do Hobbit. As corredeiras com os anões nos barris. Lá no fundo você tem uma represa que de tempos em tempos ela abre as comportas e aí vem inundando tudo. E aqui a gente já tá vendo a água que acabou de ser aberta. O rio já começa a ficar bem mais tranquilo. Tá vendo ali, ó? O rio tranquilo, lá vem a enxurrada. Eles usaram esse cenário aqui para filmar a galera toda nos barris, caindo pelas corredeiras, muito foda. Aqui dá pra ver a água nova chegando. Caraca, essa pedra aqui era parte do cenário, agora ela tá completamente coberta por água. Olha, tá muito cheio, cara. Compara com o que era antes. Aqui eu aprendi a sobreviver com Bear Grylls. Esse cogumelo aqui, ele é extremamente nutritivo e você pode comer à vontade. É só pegar aqui, ó. Nem fudendo, nem fudendo. Caraca, eu preciso dar álcool em gel. Tu tem álcool em gel aí? Não, corre pra van que tem. Corre. Você é retardado? Que ridículo, cara. Cuidado, retardado. Vai entrar. Nem fudendo, nem fudendo. Vai, sobreviver. A luta pela sobrevivência, vai lá. Caralho, maluco. Ai, meu Deus, vai se fuder. Vai se fuder. Ai, meu Deus. Que gracinha, barriguinha mole. Não vou, não. A gente tá no meio de, sei lá, onde? Eles chamam de Desert Road. Desert Road, ou seja, no meio do deserto. Aqui é Mordor. Olha aí. Lá atrás estão as montanhas. Aqui, lá atrás eles falam que deveria ter o Mount Doom, a Exato. montanha da perdição, mas tá uma friaca do cacete. Caraca, sinistro. Mas é um visual desolado e tal, com esse chão preto, de terra escura. É. É um lugar legal, pena que o clima não tá ajudando e tá esse ar de Mordor sinistro. A gaveta pode botar. Bota a Tá montanha da bom, perdição, ali. por favor. Bota a mão Doom ali, por favor, gaveta. Deixa eu ver. Essa vegetação me lembra do oceano, lembra? Dele se arrastando em alguma hora, embrenhando com bola. Você ouviu a gente falar que é Mordor aqui? Não, peraí, eu tô em cima de óculos. Não me viu de óculos de saco de lixo. Olha a dignidade, gente! Dignidade, por favor! Frio aqui! Se você reparar lá no fundo, Adaga, olha lá. Os orcs construíram umas torres de alta tensão. Exato, maldito Saruman essa indústria. Trouxe energia até Mordor. Mas é um visual interessante, diferente, né? Que é bem sinistro. É bem É sinistro. bem morto, né? E o frio, eles falaram que aqui no inverno, a galera vindo no inverno, eles fecham, isso aqui fica tudo coberto de neve, eles Não. fecham. Eu quero filmar o Jovem Nerd tremendo de frio. Tremendo de frio. O cara falando e a boca tremendo. Eles falaram que no inverno aqui, isso aqui enche tudo de neve. E eles fecham a rua, a estrada, que é a Highway 1, alguma coisa assim. E aí você não tem como vir aqui. E a gente não tá no inverno e já tá essa friaca. Eu não tô sentindo frio, não. Ah, tá bom. Não tá tão frio, sério. Caralho. Tá frio, mas é suportável. Eu tô de bermuda, cara. E o Matthew? Tá de... Havaianas. Matthew tá de... Cara, Havaianas, Matthew. How can you stand it? It's still summer.
Estamos em Wellington, aqui diretamente de Cuba Street, que é um calçadão aqui de comércio. Street, que é um calçadão. The Eagles are coming! Street, que é um calçadão aqui de comércio, de galera bonito. Cidade é, bom, vocês sabem, é a capital da Nova Zelândia. É aqui a cidade onde Peter Jackson mudou The Eagles are coming! Que maluco! Mudou ataque. Olha, hoje aqui o Peter Jackson mudou o panorama da cidade, transformou isso aqui num polo de produção cinematográfica que não era. Ele começou a comprar fábricas e transformar em estúdio e tal. Eles até queriam chamar a cidade de Wellywood. Queriam botar um placar assim, Wellywood. E aí os neozelandeses, os kiwis, falaram assim, não, isso aí é muito mainstream, bota Wellington. E aí, como venta bastante a cidade, eles botaram Wellington com o vento soprando as letras e tal. Mas é muito maneiro, a capital não é a maior cidade, só tem 400 mil habitantes. É uma cidade, eles falam que essa aqui é a maior pequena cidade da Nova Zelândia. Todo mundo aqui se conhece, todo mundo se vê. As pessoas falam que não tem paparazzi aqui, por exemplo. Vem o Peter Jackson andando por aí, o Guilherme Del Toro andando por ali. O James Cameron tá morando aqui porque ele filmou o Avatar aqui e ele vai filmar os 2 próximos Avatar também aqui. Então ele comprou uma casa aqui, tá morando aqui. Então, quer dizer, é um lugar que ainda é pequeno, tá fora do mainstream e é muito foda, muita gente internacional. Wellington realmente parece um lugar fantástico, clima agradável, então vamos andar por aí e ver o que tem de maneiro no Wellington. A Zagal tá com a vontade maluca de fazer uma tatuagem dos seus anéis. Tatuagem dos seus anéis. Aí existe, tem um cara que é especializado, não é esse, o tema dos seus anéis ali? Quero fazer tatuagem da Terra-média. Pois é. Fazer uma tatuagem maori na cara, né? O significado das tatuagens é que quando você é um bom guerreiro, você ganha uma batalha, você tatua na cara. Eu já ganhei uma batalha contra um ônibus. Pô, já vale uma tatuagem na cara. A portuguesa sugeriu chique anão. Uma tatuagem na cabeça. Que nem do Allen. Olha, maneiro. Então a gente veio aqui para o aeroporto de Wellington empolgadíssimo, porque vocês lembram que tinham tido uma notícia que quando foi estrear o Hobbit eles botaram um Gollum gigante e tal. Tá vendo, Gaveta? Bota aqui. Puta, era muito foda. Mas ainda tá aqui. Olha o tamanho do Gollum, cara. É muito gigante. Parece grande na internet e é grande mesmo. Então se ele tá aqui ainda, cara, ele deve ficar ainda até pelo menos o 3º filme. Então se você vier pra Nova Zelândia, vem aqui na Praça de Alimentação tirar foto, que é foda. So happy, happy. Não sei se talvez as pessoas não tenham reparado, muitos repararam, mas alguns não. Que é quando você estivesse debaixo d'água. Sim. Né? Não só pelos peixes, que deixa bem óbvio, mas por essas bolhas de ar tendo lá da cabeça dele. Exato. Que é como se ele estivesse com a cabeça dentro d'água, né? E Exatamente. estivesse saindo ar de dentro da boca, das narinas. Hi Brasil, we are here in Wellington, nearby the Embassy Theatre. Tá demais, olha aí. É muito curto de inglês. É. I'm getting ready. Nós estamos aqui perto do Teatro Cinema da Embaixada, Embassy Theatre, onde rolaram 2 tapetes vermelhos. O primeiro foi pro Retorno do Rei, onde eles botaram aqui em cima do cinema um Nazgûl gigante. Lembra? Vocês lembram? Se não lembram, o Gaveta ajuda vocês. E no ano passado, no final do passado, fizeram aquele mega tapete vermelho que cortou a cidade inteira, saiu fora, foi para as montanhas. E aqui em cima tinha um Hobbit Hole, um buraco, uma toca Hobbit. É legal, sabe o que é legal, que é interessante em Wellington? É que é uma cidade comum. Assim, não tem nada de extravagante aqui. O cinema onde tiveram as pré-estreias do Hobbit, né, todas as premieres e tal, é um cineminha. Ordinário, não é tipo aquela casa chinesa lá. É o teatro chinês. Sabe, é um cinema maneiro, normal. Você passa e vê e a cidade ela faz grandes festas, mas com o seu cotidiano. Acho maneiro. E aqui em cima nós temos uma escultura em homenagem ao cinema, feita e doada para a cidade pela Weta Enterprises. É tipo uma aranha com a câmera em É uma aranha cinematográfica. Né? Tem a câmera old style, essas pernas assim. É meio esquisito, mas eles estão dominando a cidade e botando Marcos Weta em todos os lugares. Né? Thank you guys, see you later.
Assim, vocês sabem que vocês podem entrar, né? Não tá? Todo mundo olhando. Todo mundo olhando como se estivesse olhando. Porra, não tem uma pessoa. Olha que maneiro aqui por dentro, ó. Aqui tem toda uma coisa antiga. E aí você entra na modernidade. Olha só que maneiro. Olha a programação do cinema. Escrita no giz, No giz, rapaz. no boteco. Old school. Ainda tá passando o Hobbit, ó. Olha aí. Em 3D, HFR. isso, Às obrigado. 10 da noite. 10 da manhã, aí 10 da manhã. Ah, 10 da manhã? Nossa. Tem que passar Hobbit e Senhor dos Anéis todos os dias. Ainda tem a plaquinha da Premiere ali, ó. Olha aí. Aqui é o Stone Street Studios. Studios, o Peter Jackson, que ele construiu depois do sucesso do Senhor dos Anéis, comprou uma fábrica aqui, levantou esses dois prédios aqui atrás e foi aqui que foi filmado o Hobbit, cara. E foi lá, lá no fundo, que foi que tem um green screen muito legal. O segurança já tá aqui, ele vai saber o que nós estamos querendo fazer. Hi sir, we're not going to invade. Is this okay? Can I just move past the substation? That's where photography is allowed. This is the substation? Just substation, just Okay. the other side of the substation. Alright, thank you sir. Thank you. Esse é o Jovem Nerd. Breaking the rules. Ok. Eu estou sendo cordial, segurando. Ali eles falam que aqui é propriedade privada. A gente estava querendo filmar lá no estacionamento, ela falou assim, não pode aqui pra você. Então ele pediu educadamente a gente passar dessa estação aqui, que aqui é público e aqui pode. Sabe o que foi maneiro? O segurança esperou parar de falar pra educadamente pedir pra gente vir pra cá. Educadamente falar cai fora, né? Pô, mas o cara foi maneiro, foi educado. Bom, a luz está acesa por quê? Porque exatamente hoje é uma segunda-feira, começam as refilmagens de várias cenas do segundo ou terceiro filme do Hobbit, ninguém sabe, mas a gente sabe que tem muita gente, muitos atores em Wellington agora, e vocês veem que as luzes estão acesas lá, então caraca, tipo, é o mais perto e o mais longe que a gente já vai estar da produção do Hobbit. Mas é muito estranho, cara, porque tipo assim, não é um complexo daqueles ultra secretos, não, a gente tá vendo o negócio daqui. É na rua, né? Na rua, cara. E, tipo assim, se a gente der um pique, a gente consegue, até ser derrubado, chegar em algum certo lugar lá, cara. Entendeu? Tem só uma cancela aqui. Let's go, guys. Let's try. Bota a GoPro na cabeça Bota e o GoPro aí. correndo. Muito legal, cara. Olha aquela van ali, pode estar chegando os atores. Puta, cara, vamos esperar o Peter Jackson aqui? A gente fala que vem entregar as rosquinhas. Ele começou a engordar de novo, né? A gente... Caraca, você pode fingir que é o Peter Jackson. Caraca, isso ia ser foda. Chega lá e fala, hi guys, I'm late, sorry. Vai entrando. Deixa o cabelo um pouquinho mais encebado. Não, já tá encebado o suficiente. Let's go, Muito guys. foda tá aqui. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Paparazzi shots. Peter Jackson, where are you? Peter Jackson. Aqui é Hobbit. Isso aqui. Esse capuz ele passa pelo Peter Jackson. Papa Nerd. Aqui, isso tudo aqui é do Peter Jackson. Ah, queria ver pelo menos Isso aqui, ó. eu também, gente. Eu não vou reconhecer nenhum ator, só você sair vestido de anão dentro de dentro. Verdade. Sabe qual é uma loucura? Que do lado do estúdio, você vê aqui, beleza? Ali. Só aberto, em prédio pra cacete pra lá e pra cá. Aham. Mas aqui é uma vizinhança. É, a As casa. pessoas moram aqui, aí eu moro aqui do lado, tá sendo feito o Hobbit, Senhor dos Anéis, outros filmes do Peter Jackson não tão bons. É, mas eles têm tanto acesso quanto a gente. Exato. Não, mas eles têm mais chance. Se eles quiserem objetivo, Que tiveram pegaram a cadeira de praia. Ah. Bota a cadeira de praia aqui, ó. Na frente da casa. Bota a cadeira de praia aqui. Exato. Senta, mesmo. Aí você Excelente. consegue. Ai. Onde a gente tá, Azaghal? Caraca, olha isso. A gente tá na Weta Cave, que é uma exibição da Weta Workshops, né?
É isso, a gente tá, Essa é a porta da parada, a gente né? tá aqui pra deixar o nosso dinheiro. É mais ou menos isso. Yo! Tem meleca, essa meleca, tem remela. O olho tá todo saltado de veia aqui. Esses pelos, cara, é impressionante, cara. Como é que o pelo faz a parada parecer real, né? Eu tenho tetinho. Tem a tetinha. Dá um beliscão aí, jovem. Olha aí, a tetinha do troll. Ah, levanta a cueca, jovem. O couro aqui. E tem um outro couro aqui mais. Olha esse braço, mano. É muito foda. Durante anos as pessoas perguntavam pra galera da UETA: onde é que eu posso ver as paradas que vocês fazem? É muito foda, como é que eu posso visitar? Tem algum museu? E não tinha, né? Os caras eram só um lugar particular de trabalho. E aí, atendendo essa demanda, eles abriram a UETA Cave, que é basicamente uma lojinha que tem um filminho institucional, assim, um documentário sobre a UETA e tudo que eles fizeram e tal. E tem, obviamente, um monte de props e estátuas e coisas e trolls e coisas legais pra ver. Não é muito grande, mas tem mais. Do lado do UETA Cave, eles fizeram aqui esse mini tour, que é o Window into Workshop. É como se você pudesse dar uma olhadinha dentro da UETA Workshop, né? Que as pessoas querem ver o que os caras fazem, então eles fizeram um mini museu de tudo que eles fizeram com vários filmes e tal, e você faz um tour guiado, custa $20 o ingresso, mas vale muito a pena que você vai ver, sabe, você vai tocar na armadura do Sauron que eles usaram no filme, você vai ver os diferentes componentes de plástico, borracha e tal, não sei o que. É muito maneiro, eles explicam todos os processos de criação. Quem gosta de trabalhar com isso vai adorar ter em primeira mão esse tour. Infelizmente não pode filmar nem fotografar lá dentro, porque senão a gente não sairia de lá nunca mais. Porque é 1 milhão de coisas, uma do lado da outra. Eles falam que como tem coisas que ainda estão sendo feitas, você pode olhar lá os caras trabalhando e tal. É confidencial, então não pode tirar foto, então vocês têm que vir pra ver. Mas vale, cara, é melhor do que muito museu. Esse é o Nerd Museum. Cara, é muito bom. Olha o troll. Cara, isso tudo, vira a câmera, é um bairrozinho residencial. Não faz ideia, cara, só as casinhas, tranquilinho. E tá aqui, sendo feita a história do cinema aqui do lado. Na escala real, né? Pois é, ele é menor do que a gente imagina, porque ele é um hobbit, porque na verdade ele tá acocorado, né? Não, tudo bem, mas... Ele é mais alto, mas... Você bota a sua cabeça perto dele. Então, cabecinha de jaca? Se fosse a cabeça do Jurandir, imagina. Exatamente, ele é pequenininho. É bem pequenininho. Essa é a armadura do Theodred, o filho do Theodred que morre. A gente pouco vê no filme. Você vê o nível de detalhe do lugar que aparece 2 segundos. O contrato do Bilbo. Puta, né? Olha só. Bilbo Baggins. Nice. Olha o nível de detalhes na parte de trás de Hobbiton. Alto. Mas legal, fica do lado do cara. Tem uma vantagem aqui, tá de salto. Tá bom. Mesmo assim, caraca, muito sinistro. A gente começou a fazer um tour pelas locações do Senhor dos Anéis, né? Então, uma companhia que tem esse tour, movie tour, um negócio assim. E aqui é onde eles filmaram tanto as cenas de Helm's Deep quanto de Minas Tirith. Vocês lembram do Nerd Tour em Roma? Que a gente ficava vendo só aqueles cotoquinhos Exato. de
pedra, you gotta trust me, it was huge. Então, é mais ou menos isso. É, porque isso aqui It's the same feeling. é a pedreira e não tem mais nada, né, cara? É só a parede. Então estamos aqui, né? Aqui era Helm's Deep, Helm's Deep, e era Minas Tirith. E agora é só uma pedreira ordinária que eles usam pra fazer concreto. Que merda, né, cara? Aqui eles filmaram as cenas dos orcs, né? Dos Uruk-hais, na verdade, invadindo Helm's Deep. E os caras botavam todas aquelas próteses de silicone nas pernas, nos braços, não sei o que lá, de tarde, e à noite eles filmavam e no dia seguinte eles iam dormir de manhã e o processo repetia. Só que as cenas são na chuva, porque aqui chove muito. Então as próteses ficavam todas molhadas e eles tinham que, no dia seguinte, eles nunca conseguiam secar as próteses a tempo, eles tinham que usar próteses molhadas, úmidas ainda. Além disso, quando o cara estava filmando, não dava para ele parar, descolar a prótese, ir no banheiro, colar a prótese de volta e voltar. Então ele fazia ali, onde ele estava, no meio da batalha, como era a guerra, na verdade, né? Exatamente. A questão é que no dia seguinte alguém ia pegar aquela prótese, talvez não fosse esse cara, porque ela não tinha nome. Era uma prótese genérica. Que beleza. Botava no cabide, deixava pingando e no dia seguinte vestia de volta. É isso aí, cara. Essa vida de Uruk-hai. Você quer ser artista? Quer ir pra Hollywood? Toma essa. E agora a gente está aqui no Parque Harcourt, que é nas cercanias de Wellington. E aqui, caso vocês estejam reconhecendo mais ou menos essa grama, é aqui são os jardins de Isengard. Reconhecendo a grama? É, a grama. A grama e o cenário aqui. Então, Zagal, é aqui que é a cena do jardim, onde o Gandalf vem conversando com o Saruman sobre tudo. E o interessante é que tem um banco de praça aqui atrás, que eles não podiam tirar para filmar isso, então eles botaram um arbusto digital. Então o cara é muito maneiro daqui. Descolando esses steps. Exatamente. E a gente pode fazer uma magia pro Gaveta? Será? Gaveta. Então, chegamos em Rivendell. E aqui é basicamente onde era. Eu estou na escada do quarto do Elrond e descendo aqui você chega naquela cena onde o Legolas vai se encontrar com o Conselho do Anel. Os elfos foram embora, levaram tudo. Só deixaram esse banquinho aqui, cara. Não deixaram nada. Não deixa nada pra trás, rapaz. Caraca, velho. Ok, meio que nada tenha sido filmado exatamente aqui, mas tudo parece, cara. Exatamente. Você sente no cenário, você sente em Rivendell. É lindo demais, cara. A E é floresta tudo cenográfico, esse musgo. Não. É tudo cenográfico. Do you like Legolas? Yeah. He's so dreamy, isn't he? What about Aragorn? Wow, yeah. Yeah. Aragorn's more popular with the girls. He's more of a man. Yeah. Legolas is like a sister. Alright, anybody want to be Legolas for a picture? Yeah. Who's on? You ever been blonde before? What? You better do without the wig, I think. So special. So unique. You used to know what would happen if Legolas and Gimli got together. É muito lindo. Essa aqui é a parte de Rivendell que precisa de mais imaginação, porque aqui era o quarto do Frodo, quer dizer, o quarto onde ele acorda com o Gandalf do lado dele. E, cara, é só mato. Tipo, você tem que imaginar que isso aqui tem toda aquela estrutura de madeira, uma cama, um Gandalf, um Frodo
E o fundinho são as árvores, né? Gaveta, bota um... Ah, tem que botar um mega sépia também. Pá! Tá vendo, Gaveta? Assim fica um pouco mais fácil. Ontem a gente tentou filmar, mas parou porque estava muito escuro e não funcionou, a gente não conseguia ver nada. Então nós voltamos aqui hoje, Mount Victoria. no Monte Vitória, que é um lugar onde tiveram muitas conquistas. Não é, da Rainha Vitória, pô. E a gente voltou aqui pra ver Lord of the Rings Film Location. Olha aí. Eles alugam, é uma locadora. Descendo a rampa, virando a esquerda. Então essa é o símbolo que a gente vê em todas as camisas de esportes aqui da Nova Zelândia. Dos All Blacks, dos Tall Blacks, and do All Blacks, All Whites, No Blacks. I don't know. So, ela se chama Silver Fern e ela do outro lado é branca, prateada. E os guerreiros Maori usavam ela para sinalizar o chão, para dizer, mostrar o caminho deles para os outros seguirem e tal. Colocavam ela uma folhinha, não essa pataca, mas uma folhinha só no chão, e ela refletia a luz da lua à noite e os caras podiam saber onde estava o acampamento, ou o que quer que seja. Se não queriam ser seguidos, eles viravam a folha ao contrário e o inimigo não conseguia saber qual caminho eles tinham seguido. Nos esportes, por que eles usam isso, né? O primeiro uniforme era tudo preto, não tinha nada, eles ficaram, o que a gente vai colocar? Vai colocar um kiwi, vai colocar um maori, não sei o que eles vão botar. E aí eles resolveram botar uma folhinha dessas, porque o significado é que tá apontando para casa, né? E a sua casa é no seu coração. Então, mais ou menos isso, não é mais assim, mas é isso. Isso aí, maneiro. Casa, coração, essas coisas, ursinhos carinhosos. Is that right, Matthew? But silver, not green. Not silver. green, the Silver. Silver. the side. Silver side. Oh, I'm sorry, I like this. De outro jeito você está se escondendo. E aí não é bom. Essa aqui é a planta nativa. Então aqui é onde eles fizeram uma das primeiras cenas que eles filmaram, porque o estúdio realmente é aqui embaixo. Então eles vieram pra cá e fizeram aquela cena que eles vêm rolando lá de cima. A cena do milharal não é aqui, obviamente, é em outro lugar. Eles escolheram o milharal porque é alto, então eles, para os hobbits parecerem baixinhos, era legal a plantação. Então eles vêm rolando, os dublês vieram rolando aqui, caíram, quebraram braço, deslocaram clavícula, sei lá. Aqui é a cena do Shortcut to Mushrooms. E aí tinha o cocô, os cogumelos, eles levantam aqui. E acho que por coincidência ou não, cara, aqui tem um monte de cogumelos irados, cara. Aqui, Come um. Hein? Pega um. Não vou fazer isso. Não, mas é legal porque aqui é o cenário do Shortcut to Mushrooms e tem mushrooms, de verdade, muito maneiro. Então, a gente não sabe muito bem porque a gente não tá com o guia especializado do Lord of the Rings, mas é por aqui que também foi a cena que o Frodo fala Get off the road. Get off the road! Quick! I think we should get off the road. Muito maneiro, muito maneiro. Aqui era o lugar que os hobbits se esconderam do Nazgûl. Tá vendo aqui? E aparece esse cenário. Só que eles tinham construído aqui todo um galho falso, uma árvore, né? Porque isso é um desenho antigo, né? Todo mundo sabe, não tinha natureza exatamente, mas é essa a parada. Eles dizem que você consegue reconhecer essas árvores aqui no fundo do Nazgûl para provar que foi aqui mesmo e tal. E o cavalo do Nazgûl fica... Exatamente. E aí bate com a pata aqui no buraquinho. Exatamente. Assim. E aí começa a sair bicho daqui e tal. Isso. Isso aí, é muito maneiro. E a equipe de filmagem ficava aqui, ó, aqui embaixo. Isso aqui é bem inclinado, provavelmente ali, ó. Aí a galera filmava daqui pra cima. Não confio, não. Oh my god! Come on, guys! Lembrando aí, se você está pensando em ir para a Nova Zelândia estudar inglês, É isso. você tem informações aqui embaixo, New Zealand Educated. Cara, é o lugar pra você aprender a falar muito inglês. foda. Como vocês estão vendo, precisa provar. Não, escola de inglês, eu vou dizer pra vocês, tem vários lugares. Tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra,
tem outros lugares que falam inglês, Exatamente. mas Nova Zelândia só tem na Nova Zelândia. Exatamente. Você pode estudar inglês em Wellington também. Tem links aqui Pô, da escola cara, de você Wellington. pode estudar inglês e Cara. morar pra sempre. Eu nunca mais voltaria. Se informa que vale muito a pena. A gente tá aqui de prova e você tá vendo, né? Então, vê aí. E a perguntinha da semana, Zagal, qual vai ser? Que outro relógio Ah, de luxo claro. a Montegrappa deveria fazer? Boa, Zagal. Excelente. O Giuseppe adora essa. Adora. Fica só monitorando as ideias. Giuseppe.